Olá, pessoal. Boa tarde a todos, todas, todos. Eu sou Gustavo, gerente de programas do GIF. Vamos dar início aqui a essa primeira sessão da tarde aqui do Congresso, discutindo filantropia colaborativa, né? Esse é um tema que o GIF há, há 4 anos lançou uma publicação sobre filantropia colaborativa, os desafios que existem nisso, arranjos possíveis, interpretações sobre esse tema. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com atores que desempenham essa prática filantrópica coletivamente, colaborativamente, e vamos ver com eles aqui o que sai de fato desses desafios e alcances dessa atuação. Então eu gostaria de convidar já ao palco justamente eles e elas. Eu convido a Leandra Santos, que coordena o Comitê de Diversidade das Empresas Bancorbras e atua como analista de responsabilidade social no Instituto Bancorbras. Eu convido também a Leila Republicano, que é presidente do Instituto BRB. Venha também Duda Scartesini, sócio fundador da Casula e cofundador dos Impacts Hub em Brasília, Goiânia, João Pessoa, Fortaleza, Recife e Belém. Josandra Rocha, que é analista de projetos na Fundação André e Lúcia Maggi. E para mediar a conversa, eu chamo o Gabriel Cardoso, que é gerente executivo do Instituto Sabin, e vai moderar essa conversa. Gabriel, depois te passo o microfone. Quase todos eles são associados do GIF. A maioria deles, também todos eles vindo do Centro-Oeste, né, ou do Mato Grosso, ou do Distrito Federal. E essa também é uma singularidade nessa mesa, esse componente regional. Sem mais, para o que tínhamos aqui, eu já passo para o Gabriel. Gabriel. Obrigado, Gu. Boa tarde, pessoal. Temos a nobre missão de manter todos vocês atentos após o almoço, então a gente já se organizou nesse sentido. Meu nome é Gabriel, eu sou de Brasília, nasci em Brasília, né? Curioso porque isso às vezes desperta nas pessoas surpresa em eventos como esse, né? As pessoas normalmente falam: "Ué, mas você não é de São Paulo? Você não é de São Paulo? Pensei que você morava em São Paulo." Às vezes as pessoas me convidam para eventos como se eu morasse em São Paulo, e quando eu falo que eu sou de Brasília, isso gera uma surpresa. Isso pode parecer que é um assunto aleatório, mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, que é a colaboração como ferramenta de descentralização. Brasília acaba tendo um estigma muito grande, né? Por causa logicamente, nós somos o centro político do Brasil, mas não somos um dos centros econômicos, né? A nossa atividade econômica lá é muito reduzida, muito voltada ao setor público. Acaba que a gente é uma periferia econômica, ou uma das periferias. Porém, se a gente olha para o Centro-Oeste, que é como esse painel está formado, a gente pode discutir se a gente aí, então vai passar a ser um centro ou uma periferia também. A gente tem muito essa reflexão, e aí olhando um pouco o censo GIF, né, o último, sobre o investimento social privado distribuído no Brasil, alguns dados, fui recapitular e alguns dados voltaram a me chamar a atenção, que, por exemplo, 85% dos investidores sociais privados do Brasil estão no Sudeste, 63% em São Paulo. E aí eu entendi por que as pessoas acham que eu moro em São Paulo, né? A gente acaba tendo, então, uma desigualdade que às vezes não é muito falada, né? É muito comum a gente falar da desigualdade racial, desigualdade de gênero, que são muito importantes, foram faladas aqui nesse evento, mas essa mesa vai falar de uma desigualdade terceira, que é a desigualdade regional, que ela pode existir tanto no território, no âmbito municipal, no âmbito urbano, no âmbito estadual, mas também no âmbito nacional. Inclusive, eu já vou até deixar uma sugestão para a próxima edição do Censo GIF, Gu, não sei se o Gu está por aqui ainda, para que a EGO, próximo Censo GIF, talvez fazer alguns recortes regionais de todas aquelas discussões que existem ali no censo, que são muito importantes. Acaba que o que a gente vê é que o investimento social privado no Brasil é moldado por interesses econômicos e por zonas de conforto reputacional, tá? E eu também me coloco nesse papel enquanto investidor social privado, entendo que muitas vezes é assim que a gente acaba agindo. E, como ferramenta de enfrentamento dessa hiperconcentração, a gente tem a colaboração. É o que nós vamos falar aqui hoje. A filantropia colaborativa ela pode ser um dispositivo de descentralização. A gente viu ontem também uma mesa que falou sobre a coalizão pelo impacto, né, uma governança complexa, que também você tem um trabalho de filantropia colaborativa,
que vai ter muitos pontos fortes, né? A gente tem a alavancagem de recurso financeiro, a gente vai ter a somatória de distintos capitais, mas tem muitos desafios, né, que a gente vai ver aqui hoje, culturas distintas, métricas distintas, e às vezes uma disputa de poder e ego, né? Não é o nosso caso aqui, né? Espero que não seja o nosso caso, mas acaba não, né? Mas isso a gente sabe que existe. Então, sem mais delongas, vou passar para os convidados. Eu estou gerente executivo do Instituto SEIMI, uma organização da sociedade civil responsável pelo investimento social privado, do Grupo SEIMI, que é uma empresa de saúde. Esse ano a gente completa 20 anos. Vamos começar com os convidados que vão começar falando, vamos falar de CPFs e CNPJs. Então, eu quero começar com a Leila. Leila, por favor, se apresente para o nosso público. Boa tarde a todos e a todas e a todes. É um prazer estar aqui. Meu nome é Leila. Atualmente eu respondo pela presidência do Instituto BRB. Nós somos uma associação sem fins lucrativos e gerenciamos o investimento social privado do Grupo do Banco de Brasília, que é um banco público e que destina recursos para que o seu instituto, que não existe há muito tempo, nós temos só 7 anos de existência, que a gente possa desenvolver projetos nas áreas social, ambiental, nas áreas de educação. Então, eu aqui represento o Instituto BRB, esse é o CNPJ, como o Gabriel falou. E meu CPF, eu sou nordestina, nascida em Natal, mas como filha de militar, andei viajando por aí e já moro em Brasília há muito tempo. E Brasília tem essa característica da gente juntar várias origens, por ser uma cidade ainda muito nova. E isso é algo interessante porque a gente vê essa mistura de culturas e de origens, ela se reflete muito nos nossos relacionamentos que nós trabalhamos no terceiro setor. Então, eu acho que é uma vantagem muito grande a gente estar, como o Gabriel falou ali, no centro do poder do país, mas a gente está com essa diversidade de pessoas, de sugestões, de orientações, de todos os jeitos, porque isso ajuda a complementar o trabalho que a gente faz na área do investimento social privado. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, e que a gente possa ter uma manhã, uma tarde de trocas e de aprendizado de todos os lados. Obrigada. Obrigado, Leila. Agora eu vou ouvir a Leandra, que está aqui ao meu lado. Tem um Leandra, o microfone. Tem um aqui, ó. Obrigada. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Me chamo Leandra Santos, faço parte do Instituto Bancorbras, também do Distrito Federal. Nós não somos um banco, vamos falar, né? Bancorbras já remete a esse nome, mas nós não somos um banco, somos uma empresa privada, a mantenedora, mas por ter aposentados do Banco do Brasil, então tem esse nome em alusão a uma moeda, e aí acabou ficando Bancorbras. Mas o que é a Bancorbras, né? É bom falar. É uma empresa que tem como consórcio seguros e turismo o principal negócio. E o seu instituto faz o gerenciamento também dos recursos, como investimento social privado. Nós temos 2 atuações, que é o fortalecimento de organizações sociais e agora, recentemente, que é o nosso grande desafio, o turismo sustentável, que é o fomento desse ecossistema, porque a gente entende que o turismo ele tem um potencial gigantesco para desenvolvimento social em territórios, e a gente quer fomentar isso como uma oportunidade, trazendo esses impactos positivos que o turismo ele pode, né, ocasionar e beneficiar esses territórios. Então, assim, nós temos 16 anos de atuação e fazemos parte, desde o início, né, dessa filantropia colaborativa na região. E para nós é uma honra estar aqui para falar um pouquinho, sem romantizar, sou uma aquariana, duplamente aquariana, então não romantizo nada, porque realmente é desafiador a gente falar sobre filantropia e ainda mais colaborativa. Mas a gente está aqui para trazer de forma muito leve, espero que todo mundo saia daqui inspirados para conseguir transformar por meio dessas parcerias, igual a gente tem feito no nosso território, né? Obrigada, boa tarde, vamos trocar bastante. Obrigado, Leandra. Duda, pode ser? Pode, claro.
Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Dudes Cartesini, estou aqui falando em nome do Impact Hub de algumas cidades, em especial Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né? Norte em Belém. E aqui a gente está nessa jornada de expansão e ocupação da região Nordeste, que eu acho que a gente vai ter a chance de falar um pouco mais sobre ela daqui para frente. O Impact Hub é uma rede global, a gente está em mais de 124 cidades, mais de 60 países. A gente atua sobre o lema de confiança, coragem e colaboração. Então, a nossa atuação tem tudo a ver com a pauta do nosso painel aqui. Eu, particularmente, estou envolvido no desenvolvimento do ecossistema de impacto, de negócios sociais e de impacto, né? Eu diferente das minhas colegas aqui, eu não vim do terceiro setor, eu sou do setor empresarial que atua na promoção de negócios sociais de impacto, e a gente tem a crença de que a ferramenta, eu sempre gosto de falar que um negócio é uma tecnologia social, né? Que é bem fácil de entender, que está no mundo inteiro, que é bastante conhecida e fácil de entender. Então, a gente acredita que usar essa metodologia social, essa ferramenta social a serviço do endereçamento de problemas sociais é uma forma poderosa. Então, a nossa forma de atuação está baseada em desenvolvimento de territórios, né? Criar um ecossistema rico. A gente faz essa estratégia através da existência do Impact Hub, e a gente também tem feito o que a gente chama de cocriação de bons negócios do bem. Negócios que são bons, em primeiro lugar, que tenham a intencionalidade de endereçar algum tipo de problema social, que tenham métricas de sustentabilidade financeira ao longo do tempo, que estejam comprometidos com essa solução do problema a partir de bons negócios, e a gente atua em negócios que normalmente são sinérgicos com os ecossistemas que a gente desenvolve. Então é isso, vamos girar para avançarmos na conversa. Obrigado, Duda. E agora vamos ouvir a Josandra. Boa tarde a todas as pessoas. Eu me chamo Josandra, estou muito feliz de fazer parte desta mesa. Aqui estou representando a Fundação André e Lúcia Maggi. A Fundação é responsável pelo investimento social privado da Maggi, tem 28 anos de atuação, e a nossa missão é contribuir com o desenvolvimento local e humano. Estou nessa linda missão de representar a equipe da FALME aqui, né, neste painel e todo o nosso trabalho. E antes de falar sobre a FALME, trazer detalhes, ou falar a Josandra CPF, né, eu quero citar todas as pessoas que fazem parte dessa equipe, né, e estar aqui representando vocês, a Leteia, a Bruna, Simone, Cristina, Danilo, Lupita, Maiara, Adri, Dara, acho que eu esqueci alguém, vocês me avisam aí. Belisa, então, estou muito feliz de representar essas pessoas que fazem a FALME acontecer o tempo todo. Então, dando continuidade, a Fundação, a matriz, fica lá no Mato Grosso, e a gente também tem uma unidade lá em Itacoatiara, em Manaus, e também fazemos a nossa atuação em Porto Velho, Rondônia. Como a FALME faz essa atuação, ou como ela acontece, né? A gente tem um programa, programa Crescendo com o Local, que é como se fosse um grande guarda-chuva. Dentro dele, a gente tem 3 formas de atuação: fortalecimento de organizações, movimentos e coletivos, comunicação e relacionamento institucional, inclusão socioprodutiva. Jo, onde faz a filantropia, que isso tem a ver com esse painel, né? A essência da FALME é trabalhar em colaboração. Então, acredito que a filantropia e a colaboração, ela faz parte de todas as ações que a gente vem realizando. E quem é a Jo? Né? Sou Josandra, meu nome é bem cuiabano, né? Então, trazendo aqui a regionalidade para esse painel. Meu nome é uma junção do nome do meu pai e da minha mãe, e ficou esse nome super diferente, Josandra, né? Então, é Jo do meu pai e a minha mãe se chama Sandra. É um nome diferente, mas tem muita responsabilidade também, né? Imagine trazer o nome do pai e da mãe. Então, gosto de ser chamada de Jo. E estou muito feliz de estar aqui, né? E compartilhar como tem sido também a atuação da RIS no Mato Grosso, que é composto também por pessoas de institutos e fundações. Obrigada. Bom, agora a gente já conhece quem são os nossos participantes, quais as organizações que eles representam. Então, vamos, nesse primeiro bloco, falar um pouco sobre as iniciativas regionais que podem, de uma certa forma, representar a colaboração a serviço da descentralização. E eu já começo com você, Leandra. Leandra, bom, a gente tem lá no Distrito Federal a Rede de Investidores Sociais, né? Até é uma iniciativa que é articulada e apoiada pelo GIF.
seria legal se você explicasse um pouco como funciona a RISDF, quem são os participantes, como ela atua, como é que é essa governança, que tipo de projeto ela tem, enfim, desse um overview para todo mundo e como que esse processo colaborativo pode ou não contribuir para a descentralização do investimento social privado. Perfeito, Gabriel. Então, o Instituto Bancorbras, juntamente ao Instituto BRB, nós fazemos parte do Comitê Gestor da Rede de Investidores Sociais do Distrito Federal. É uma rede organizada, né, e também gerida pelo próprio GIF, né, eles fazem também essa participação muito ativa conosco. Iniciou lá em 2015, onde a gente pensava muito como é que a gente poderia fazer parcerias, como que a gente pode... Era uma grande terapia, sabe, gente? A verdade é essa. Vou trazer aqui como uma grande terapia, porque as nossas dores, enquanto instituto, são as mesmas, né, por diversas vezes do outro que está do nosso lado. Então, a gente começou com esse diálogo para a gente tentar entender o que a gente poderia fazer em conjunto, fazer essa grande terapia, para a gente também se fortalecer enquanto institutos, compreender onde mais a gente poderia atuar. E aí a gente, então, agora, no meados, a gente fazia esses encontros mensais, com temáticas bem específicas, falando sobre avaliação de impactos, falando sobre indicadores, que também, assim como para as organizações sociais é um desafio, para o investidor também é um grande desafio. E a gente tem indicadores próprios, indicadores das organizações no qual a gente investe e indicadores do mantenedor. Então, assim, é uma mistura, né? A gente brinca que a gente é 2,5, no qual a gente está ali com a comunidade, mas também a gente tem que responder a esse mantenedor, e isso é um grande desafio. Imagina a gente somar outros institutos também, né, que tem sua causa, que tem a sua atuação específica. E aí a gente começou, então, a fazer esses diálogos, e aí surgiu uma grande iniciativa, que a Leila vai falar um pouquinho mais à frente, que é o PAIS. E, com a pandemia, a gente percebeu um esfriamento. Todo mundo teve que correr para poder fazer aquilo que cabia, né? É um grande PS, na verdade, nessa época, onde a gente tinha que socorrer os nossos públicos, os nossos parceiros, e a gente acabou esfriando. E aí, em 2022/23, a gente falou, não, vamos reativar, porque nós tivemos muitos bons frutos, né, a partir desses diálogos, a partir dessas conversas, e aí a gente começou, então, a fazer uma mobilização para reativar essas pessoas. E quem são essas pessoas que você me perguntou, né? Nós temos institutos, fundações, a Fundação Banco do Brasil é uma dos membros da RISDF. A gente costuma brincar que eles são, né, assim, bem... Mas tem muitas iniciativas. A gente tem o Instituto SEIB, o Instituto BRB, o Instituto Mais Brasal, que também é um grande instituto lá da Coca-Cola, né? E a gente tenta buscar de todos os setores para que a gente entenda o que a gente pode fazer em conjunto. Então, a gente não tem uma restrição. É fundação, é associação, todo mundo ali tem o mesmo diálogo. E o que nós fizemos para a gente estruturar melhor isso? A gente pagou um consultor para ele trazer uma governança para essa rede. Porque não basta só a gente estar ali discutindo, a gente tem que entender o porquê que a gente está discutindo, por que a gente está junto, qual a finalidade que nós teremos a partir daí, e aí a gente fortalecer também essa grande comunidade que são esses investidores, né? E aí a gente, então, institucionalizou essa rede, e agora a gente, então, está com um plano de ação para 2025/26, onde a gente reativou, de fato, essa rede. A gente consegue compreender que os resultados eles são muito, muito positivos, tanto nessa questão das lideranças, que faz muita troca, né, em relação à gestão, quais são os desafios enquanto líderes, quais são os desafios com os conselhos, porque a gente tem, né, que fazer toda essa parte de conselho, ou como é que você tem feito na sua estratégia para aprovar X, Y coisa. Então, a gente faz muito essa troca. E isso é bem importante, porque a gente não fica só no nosso campo, a gente consegue observar que a gente está num caminho conjunto, fortalecendo o terceiro setor, e a gente também faz com que isso reverbere para as organizações sociais. Porque
a gente tem uma discussão muito forte, por que a gente faz só o nosso? Por que as organizações sociais também não fazem essas conexões? Né? Então, como que a gente vai cobrar isso se nem a gente mesmo faz? E aí a gente trouxe esses desafios para dentro e falou, vamos tentar fazer junto? Não é fácil, a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios, né, Gabriel? Mas, assim, os resultados eles são muito significativos e o GIF trouxe um papel muito importante nesse processo, porque eles têm as temáticas, têm essas pautas já bem definidas, então eles fazem todo esse gerenciamento conosco. Aí fica a pergunta, como é que eu faço a filantropia colaborativa? A primeira coisa é fazer com quem já sabe. O GIF foi essa ponte para a gente. Eles já sabem como fazer e a gente pediu ajuda. Vamos lá, vamos tentar institucionalizar, organizar, como é que a gente pode fazer isso? Então, o primeiro passo que eu deixo aqui de dica, né, para quem está em algum território e não tem ainda essa rede, porque são várias redes, né, que o GIF tem esse trabalho, tem aqui no Nordeste, inclusive, é buscar quem já faz e quem pode auxiliar nesse processo de conhecimento e de troca. Isso, para mim, é o grande, maior resultado, são as trocas e o quanto a gente pode aprender juntos. Legal, Leandra. Acho que a gente pode tirar alguns destaques da fala dela, mas eu queria compartilhar dois. Primeiro, esse desafio do investimento social privado dentro das empresas, né? A gente que está dentro das empresas, a gente sofre uma dupla pressão. A gente sofre uma pressão do terceiro setor por estar dentro das empresas e uma pressão das empresas por, às vezes, não estar atendendo alguns interesses privados. Né? Então, é muito difícil esse papel, gerenciar esse papel, é um papel de mediação, de negociação, e de muita responsabilidade, né, em atender às necessidades sociais que aquele instituto foi criado, porém isso é construído com muita habilidade, não é trivial. Então, acho que a Leandra traz isso aqui já um pouco da experiência dela, quando ela reúne vários institutos. E um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, antes de chamar a Josandra, é que a governança precede a estratégia. Isso é muito importante no processo colaborativo. A gente descobriu ao longo do tempo, o Instituto SEIB também faz parte lá da RIS, que a governança ela deve ser discutida e estudada antes da implementação da estratégia. Né? E quando a gente trouxe um consultor terceiro, ou seja, nenhum de nós, mas um terceiro, para falar sobre governança, ouvir as expectativas, a cultura de todo mundo, a gente conseguiu destravar muita coisa e aí, então, pensar de estratégia de uma forma um pouco mais suave. Mas, Josandra, eu sei que lá em Cuiabá vocês têm também a RIS-MT, e aí acho que valeria a pena você contar um pouco da experiência dos investidores sociais de lá. Bora lá, né? Bom, acho que antes da gente iniciar, basicamente, trazer um pouquinho da história também do contexto dessa rede lá no Mato Grosso, surgiu muito também de uma mobilização, né, no enfrentamento da Covid-19. Então, institutos e fundações, organizações sociais passaram por este momento e também foi um momento da gente reafirmar a importância de se trabalhar em rede, né? Quem realmente está do meu lado, que eu posso fazer e juntos enfrentar aquele momento de situação pandêmica. Então, a gente iniciou com o Fundo Um por Todos, né? Muito ali o papel da Fundação fazendo esse gerenciamento, essa provocação, né? Mas não no processo de gerenciar pessoas ou uma rede, mas no processo de ser essa mediadora e articuladora. E foi ali onde a gente observou também, né, que tinha uma grande potência desses investidores ali no Mato Grosso. Aquele pensar rápido, agir rápido, que a gente estava na pandemia, e pensar a colaboração de forma rápida. Então, foi onde a gente identificou a importância dessa filantropia colaborativa e o quanto era necessário a gente trazer isso para o Mato Grosso. Então, foi o momento da gente mobilizar recursos e pessoas, e vimos ali um comitê que foi se formando com representantes do Sistema S e outras grandes instituições do Mato Grosso. E aí, com essa aproximação que a gente tem com o GIF, né, a gente costuma dizer que o GIF, né, traz atualidades para a gente e a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Entendemos que a RIS, que já estava acontecendo em outros estados, fazia super sentido com o que a gente estava fazendo. Então, uma correlação mesmo de propósitos e que fazia sentido a gente fortalecer a rede ali no Mato Grosso. Então, em 2021, a gente faz o lançamento da RIS, né, fazendo com que esses investidores sociais entrassem conosco nessa jornada de fazer a filantropia colaborativa acontecer, mas também muito no papel de estar ali construindo juntos, né? A fundação sempre era muito procurada para compartilhar seu conhecimento e expertise, mas foi o momento da gente falar,
Bora juntos aprender essa filantropia colaborativa? Bora junto entender o que esse território traz para a gente, como a gente também pode fazer esse balanço que a Leandra trouxe muito bem, né? O que as organizações traz para a gente, o que a gente também precisa reportar enquanto fundação e fazer com que essa rede se fortaleça mais, pensando também em descentralizar recursos. Porque em Mato Grosso também, né, e isso a gente vem trazendo nos nossos encontros, às vezes acontece de financiadores estarem apoiando as mesmas organizações ou estar atuando ali em territórios que outros financiadores estão. Então, assim, o tempo todo a gente fala de colaboração e trabalhar em rede, porque no momento da gente apoiar organizações que estão no território, o que vai forte é o que eu penso como meu propósito, é os meus indicadores que faz sentido. Então, foi a partir disso que a gente começou a RIS. Então, a gente começou, talvez, um pouquinho diferente de vocês, né? Com encontros formativos, trazendo mesmo o que é um investimento social privado, o que é uma responsabilidade social. Então, ali no Mato Grosso, a gente tem essa particularidade que os investidores ainda precisam compreender a fazer um investimento social privado estratégico. Sair ali de ações pontuais, não que isso não seja importante, tá, gente? Fazer o acesso à alimentação, fazer uma atividade colaborativa ali na comunidade, do Dia das Crianças, do Natal, mas porque só nesse momento a gente está ali fazendo umas ações pontuais e como fazer com que isso seja mais estratégico e que realmente o recurso aconteça e que as pessoas acessem também o recurso em momentos de formação. Então, esses encontros iniciamos em 2021, né? Então, essas instituições fazem parte conosco da RIS. Temos um grupo gestor atualmente, né? Em 2021, a gente começou esse processo de fazer a adesão desse grupo gestor, então foi feita toda uma carta de adesão, divulgando quem quisesse fazer parte desse comitê e também fazer parte da rede. E aí, trabalhando muito na colaboração, a gente divulga esses encontros e as pessoas podem acessar esses encontros para estar junto ali com a gente, aprendendo e se fortalecendo. Então, é meio assim, vem quem quer e participa desse momento com a gente. Não tem nada também assim, você, enquanto investidor, precisa estar na RIS, porque a RIS é muito importante para você, porque aí a gente já tira o princípio da colaboração. Então, a gente abre esses encontros para esses investidores. E assim a gente vem tocando ali a RIS no Mato Grosso. E aí, eu acho que para trazer algo também, que eu fiz uma anotação, acho que é muito importante, trazendo a particularidade ali do Mato Grosso, e também ligado a muito o porquê a gente levou, né, e vem se fortalecendo a rede ali. Segundo uma pesquisa da doação de 2020, apenas 27% da população do Centro-Oeste doa regularmente ou acredita na doação. Então, eu trouxe esse dados, né, para a gente aqui dialogar nessa tarde, muito no sentido por que levar a RIS, né? Se as pessoas lá no Mato Grosso, né, 27 pessoas, né, doam regularmente e elas não acreditam na doação, então, será que nós, como investidores, não estamos sabendo falar o que é uma doação, a importância da doação e o que é um investimento social privado, o que é uma responsabilidade social? Então, eu trago esses dados para a gente bater papo aqui e também conversar com vocês. Obrigado, Josandra. É interessante nessa abordagem também, eu acho que foi um aprendizado que nós tivemos, né? Porque eu acho que quando você trabalha um alinhamento conceitual, você já vai, de uma certa forma, modulando as expectativas dentro da colaboração. Porque um grande problema da colaboração são as distintas expectativas. E eu acredito que essa experiência, né, de você ter encontros para falar o que é investimento social privado, o que não é, o que se faz, o que não se faz, você já vai ajustando a expectativa, né? E não tem um universo ali muito grande dentro do processo de colaboração. A gente sabe aqui também, né, que a RIS-DF tem um resultado muito concreto, né, um programa muito robusto, já de 7 anos, né, vai completar 7 anos agora, que é o PAS, Programa de Aceleração de Impacto Social. Então, gostaria que a Leila falasse um pouco desse resultado de um processo colaborativo que gerou um segundo processo colaborativo. Bom, então, nos encontros que a gente tinha da RIS-DF, encontravam-se os investidores e a gente trocava as ideias de como estavam sendo os nossos processos. Do mesmo jeito que as organizações sociais passam por suas dores, aquele que trabalha com o investimento social privado também passa por suas dores. E existia um ponto que era muito comum a todos nós, que era a questão da capacitação de algumas organizações sociais, para que elas conseguissem acessar melhor os conhecimento para
a busca de recursos, para melhorar sua comunicação, para se colocar como protagonista daquilo que eles fazem. E nisso, nesse burburinho de conversa e de intenções, nós, da RIS-DF, criamos o PAIS, que é o Programa de Aceleração de Impacto Social. O PAIS teve 7 edições. Cada edição ela teve a sua característica e ela foi remodelada. Ela inicia com a intenção de nós oferecermos para organizações sociais a capacitação para que elas possam melhorar sua governança, sua comunicação, estratégias de arrecadação de recursos. E a gente entendeu que nesse percurso, as ONGs elas foram se descobrindo como uma potência muito grande. E a cada edição, nós contamos também nesse período com um parceiro que coordenava esse processo, que era a Fomenta, uma empresa de negócios sustentáveis que oferecia capacitação já para ONGs. E dentro desse processo, nós unimos, o primeiro PAIS eram compostos por 4 cofinanciadores: Instituto BRB, Instituto Bancorbras, Instituto SEIB e a Cooperforte. Então, nós decidimos tudo de forma conjunta e a instituição que tinha sido escolhida para conduzir esse processo junto aos nossos participantes fazia toda uma trilha de conhecimento e aprendizado durante 7 meses, para que essas ONGs elas pudessem entender o que elas precisavam melhorar dentro dos seus processos internos, dentro da sua postura frente à sociedade. Sair daquele lugar em que muitas das vezes a instituição se acha que às vezes não se acha nem merecedora de muito. E a gente entende a importância de quem está lá na ponta. A gente entende que essa valorização desse grupo, ser quem ele faz parte do crescimento do terceiro setor. E a gente queria muito contribuir com essa jornada. Por isso, nasceu o PAIS, e durante esses 7 anos, a gente colheu, em cada edição, alguns parceiros tiveram que sair, cofinanciadores, outros entraram, né? Então, nós tivemos participação do Cicobi, do Instituto Cicobi, nós tivemos, e hoje nós estamos trabalhando a 8ª edição do PAIS, e um case de sucesso. Ele, inclusive, saiu no manual do GIF, que foi publicado há 3, 4 anos atrás, sobre filantropia colaborativa. E hoje, no PAIS, nós temos o Instituto BRB, o Instituto SEIB, o Instituto Bancorbras e o Instituto Mais Brasal. Todos unidos, porque a gente entende que, se a gente acredita que o trabalho em rede é algo que faz a diferença, que você fortalece o ecossistema, nada mais apropriado do que você juntar os investidores para a gente poder potencializar esses programas. E quando a gente faz isso, quando a gente soma esse grupo, você vai ter um impacto muito maior, porque você traz o seu grupo, o grupo do SEIB, o grupo da Bancorbras, você junta aquele público de relacionamento que talvez esteja comigo, mas que não está com a Bancorbras ou que não está com o Instituto SEIB, enfim. E a questão até mesmo do investimento. Você atinge mais pessoas e o valor que você investe acaba sendo menor, porque você também vai diluir isso entre os parceiros. Sem dizer que é um grande desafio essa empreitada da gente lidar um pouquinho com cada uma dessas emoções, e que depois eu vou falar mais. Bom? Vamos deixar o lado B para daqui a pouco. A gente está no lado A ainda, da colaboração.
Bom, a gente teve a fala de. Bom, só queria destacar da fala da Leila que é o processo colaborativo, além de alavancar recurso financeiro, ele também vai alavancar outros capitais, né? Você imagina que é um instituto empresarial de um grande banco, o BRB, para quem não conhece, é como se fosse o Banco do Distrito Federal, né? Patrocinador do Flamengo, para quem é flamenguista sabe. Um SEIB é o instituto de uma empresa de promoção à saúde e a Bancobras é o instituto de uma empresa de turismo. Então, o capital relacional, cultural, político que essas empresas também podem agregar para os programas é muito rico. Então, isso é outro aspecto da colaboração. Mas foram 3 investidores sociais que falaram, e agora a gente tem uma outra fala que seria importante destacar aqui, que é de uma organização intermediária, dinamizadora, que é o Impact Hub Brasília, né? Na verdade, o Impact Hub de vários locais, e que seria legal, Duda, se você trouxesse, assim, primeiro, né, o que é o Impact Hub, acho que você já trouxe um pouco na sua fala, mas como que está esse processo de descentralização no Brasil e como que essa agenda, acho que é importante também a gente discutir isso, como a agenda de negócio de impacto conversa com a filantropia? É impossível você agir localmente sem essa presença qualificada. Então, a gente começou a desenhar um modelo para abrir na região. A gente fez um estudo, inclusive, na época, a gente pegou quais eram as cidades com mais de 400 ou 500 mil habitantes no Brasil, né? São mais de 70 cidades que, em tese, teriam potencial para receber uma iniciativa estruturada, coordenada, e que a existência de uma entidade dinamizadora ajudaria a ativar esse ecossistema. Então, a gente começou a mapear quais seriam as cidades, e aí é um super desafio. Porque a jornada para você ter uma licença de um Impact Hub, ela é relativamente dolorida, ela é longa, você tem que demonstrar capacidade de articulação local, você tem que fazer um plano de negócio, você tem que ter um bom tempo para se dedicar, sem nenhuma perspectiva direta de receita, para viabilizar a abertura de um Impact Hub ou de uma outra entidade dinamizadora como essa. Quando a gente começou a fazer esse mapeamento, a gente percebeu que a gente precisava criar uma estrutura, uma infraestrutura, uma inteligência de governança, de novo, botando a governança na frente, para evitar os problemas que a gente já conhece que acontecem ao longo da jornada, uma estrutura de modelagem financeira, uma estrutura de apoio financeiro, e a gente foi refinando o nosso modelo para fazer esse desenvolvimento. E o que eu achei incrível é que quando a gente... Bom, primeiro, o meu prazer pessoal de começar a tentar achar esses empreendedores e gastar energia para estar nessas cidades. Então, está aqui na minha frente a Michelle Ribeiro, que é a nossa sócia de Fortaleza, que veio justamente a partir de um projeto que foi conquistado pelo Impact Hub Goiânia e que contratou uma pessoa localmente para executar, e identificamos que, ao invés de termos essa pessoa simplesmente como um braço executando localmente a partir do Impact Hub de fora, ela tinha toda a condição de articular ecossistema local. Fizemos todo tipo de... né, dentro da nossa modelagem, a gente fez o apoio, fez e é muito fértil. É muito fértil. Então, hoje a gente está conseguindo achar empreendedores incríveis em Recife. Recife, a gente tem o Marcelo Santos, acho que quem é do Nordeste deve conhecer, do Impacta Nordeste, que tinha aí uma atuação já bastante consolidada, mas não via muito sentido em estar dentro de uma marca como a nossa. Achava que era um peso, sem grandes apoios. E quando a gente criou a nossa estrutura, ele falou, poxa, aí está uma oportunidade. Então, em menos de um ano, a gente abriu 6 iniciativas. Né? E agora a gente acabou de pegar um projeto em Maceió, onde não existe Impact Hub, e a gente começa a vir com essa mesma demanda. Peraí, se tem a demanda, se tem um projeto, tem que ter um Impact Hub. E a gente começou a desenvolver esse esforço empresarial. E não é simples, porque o Impact Hub demanda a existência de um espaço físico. E a abertura de um espaço físico é um desafio empresarial. Né? Trabalhar, eu brinco que quem trabalha com coworking como atividade fim está perdido, é um negócio muito duro. Mas para quem trabalha como coworking, como uma atividade meio, que serve para articular um ecossistema e você poder fazer projetos a partir disso, a coisa fecha, faz sentido. Todo mundo tem iniciativa, e o nosso desafio, que eu acho que a gente vai seguir falando agora, é conseguir fazer essa articulação para que esse nosso papel de entidade articuladora, não somos a única, obviamente, mas para que ele consiga, de fato, fazer com que os setores se conectem e o impacto aconteça na ponta. Boa, Duda. Essa questão de contratar localmente, acho que é muito importante, né? A gente tem algumas experiências, compartilhar aqui com vocês. Recentemente, a gente recebeu nós lá do Instituto SEIB, a gente recebeu uma proposta para apoiar um evento do terceiro setor, e aí como as pessoas sabem que a gente trabalha pela descentralização, né? Aí dos painéis lá que estavam lá na proposta era para ter um painel sobre descentralização. Aí eu falei, uau, legal.
Aí onde que o evento ia ser realizado? São Paulo. Aí eu perguntei para a pessoa na reunião, eu falei, ué, mas não vai falar sobre descentralização? Tem uma vertical, tem um painel. Ah, mas aí é difícil, porque São Paulo a gente tem tudo. Ou seja, precisa de um esforço, né, de uma ação afirmativa se você quer discutir descentralização, né? Porque senão você vai replicar essa lógica, você vai fazer uma ação aqui em Fortaleza e você vai trazer todo o time de São Paulo para vir organizar. Você não vai movimentar a economia local, não vai gerar impacto local, e aí não é descentralização, né? Você está dentro de uma torre distribuindo, salpicando talvez ali a sua atuação. Então é importante essa lógica de contratação local e desenvolvimento local. Mas a gente falou da parte boa, né, da colaboração, e a gente sabe que colaboração, às vezes a gente não colabora nem com a gente mesmo, né? A gente faz uma promessa para a gente e a gente se boicota. Então, a colaboração é muito difícil, é um desafio humano, né? Assim como a comunicação, há outros desafios. Então, vamos falar agora sobre o desafio que vai existir na colaboração da filantropia. E eu quero começar com a Josandra aí, né? Falando dos desafios que a RIS Mato Grosso enfrenta. Gabriel, vamos falar dos perrengues, né? Dos desafios. Eu acho que antes de começar, né, falar sobre os desafios, eu acho que vou falar sobre mim, né? Eu sou uma pessoa que ama chocolate, né? Sou chocólatra ao extremo, né? E falo isso abertamente. Você mal me conhece, eu vou falar que eu amo chocolate. Então, assim, para mim é muito difícil dividir chocolate, né? É muito difícil, porque eu ganhei e eu quero comer aí o meu chocolate, né? Então, acho que trazendo isso para o desafio, né? Desafio da colaboração. É difícil você sair do que você quer como pessoa, porque a gente está ali dentro de uma instituição. A gente também tem propósito como pessoa individual, né? E ainda mais quando você está dentro de um CNPJ, então você também tem indicadores que você precisa reportar, você tem anseios que são de outros CPFs, né? Então, acho que o desafio também é abrir mão de si mesmo, assim, abrir mão da individualidade nessa colaboração. Então, trouxe o exemplo do chocolate, porque acho que isso também acontece quando a gente está trabalhando em rede, né? O conceito de rede é você trabalhar em conjunto, mas esse conjunto é desafiador, né? Todo mundo está ali com o seu propósito em comum. E aí, trazendo isso para a RIS, e não só como RIS, né, mas trazendo o que é uma rede, esses desafios que tem dentro de uma rede, acho que essa questão do desafio individual, de você abrir mão ali dos seus valores, nem valores, acho que posso dizer propósitos, né, e informações que você precisa reportar. Então, acho que a gente parte desse princípio que esse também é um desafio da rede de Mato Grosso, quando você está ali pensando colaborativamente, né, pensando em otimizar recursos e melhorar a sua forma de atuação, não sozinho, mas aprendendo com os pares. Então, por que eu não posso abrir mão em algum momento do que eu acredito que é certo, porque o Gabriel e a Leandra em outro momento estão fazendo algo bem bacana, que realmente faz mais sentido do que eu estou fazendo agora. Então, acho que a gente parte desse princípio, que é um desafio de aprender com o outro e entender que o outro também pode contribuir para o aprimoramento do meu trabalho. Então, isso é um dos desafios. E aí, eu acho que um dos desafios também é manter esse alinhamento de agendas, né? Então, um alinhamento de agendas entre esses investidores nos encontros que eu citei para vocês aqui, nos encontros formativos, e alinhamentos de propósitos. Acho que isso também é um desafio quando a gente está ali pensando colaborativamente. E manter também esse engajamento dentro da rede. E aí, trazendo mesmo uma particularidade do Mato Grosso, como eu disse no início, né? Então, existe também essa rotatividade de pessoas que passam por essa rede. Então, às vezes, uma pessoa que estava com a gente lá em 2021, em 2022, a gente falou, cara, tá indo, de repente tem essas mudanças. Então, aí, como se a gente está ali o tempo todo alimentando essa rede, fazendo com que ela rode e a gente consiga se fortalecer ainda mais. Então, acredito que uns dos desafios sejam esses também. E aí, eu citei a pesquisa no início, também tem uma pesquisa que as pessoas não fazem doações porque elas não confiam nas organizações, né? Então, o que isso tem a ver para a gente enquanto investidores também? Será que o momento que a gente também está apoiando essas organizações que estão lá na comunidade, né, que realizam o seu trabalho, também a gente não confia porque a gente não dá autonomia, porque a gente também quer ali prender o processo? Então, acho que nós, enquanto investidores, aí falando enquanto institutos e fundações, nós também, em algum momento, estamos prendendo essa colaboração quando a gente não traz essas pautas. Por que não doar?
porque ou porque essas doações não acontecem para as organizações. Então, nesse momento, desde 2021 na RIS, a gente teve um momento que a gente também criou um GT de fortalecimento de organizações, porque também um dos desafios desses investidores era relacionado à prestação de contas, relacionada a como ter uma relação de confiança com as organizações que fazem parte dos editais no qual elas realizam. E aí, juntas ali, a gente foi trazendo o que cada um faz e o que poderia ser aprimorado. Então, dentro dessa própria rede foram surgindo outros temas, e aí acho que esse é o processo que foi surgindo quando a gente também se coloca à disposição para falar qual é a minha dor, né? Então, acho que, falando de forma geral, é isso, mas acho que trazendo o conceito de rede existe sim uma competitividade interna que existe dentro da rede, né? E esse não querer dizer o que é a minha dor. Talvez eu não possa dizer ali na rede qual é a minha dor como investidor. Então, acho que quando a rede abre mão e fala o que está sentindo, aí a gente consegue se fortalecer. Mas acredito que o desafio é muito ligado ainda a pensar colaborativamente a um indicador que vai responder todo mundo. Não só o indicador que vai responder a FAUME, que vai responder os outros institutos. A gente estava lá no Mato Grosso e eu acho que lá no Distrito Federal, então a gente não vai ter problema com colaboração. Ou tem? Foi. É lógico que nós temos, né? E não são poucos. Até porque já convivemos há bastante tempo, né? Convivência traz também ruídos, né? Relacionamento, gente. Se relacionamento com nossos familiares, né? Com aqueles que nós trabalhamos já é um pouco complicado. Imagina com atores que têm as suas definições, o seu institucional. Então, a gente também compartilha da sua mesma dor lá no Mato Grosso, que a gente realmente se despir da nossa atuação e olhar para o que realmente importa. O que realmente importa? É a ponta. Então, para nós, foi um processo bem, né, bem interessante para a gente chegar nesse momento, nessa maturidade de entender que, inclusive, a gente usa o nome paz, a gente não usa o nosso nome. A gente tem um nome instituído para que a gente possa falar que nós acreditamos nesse fortalecimento. Então, não é eu com a minha atuação, ou o Gabriel e a Leila. Então, esse principal desafio de realmente você deixar de ser você enquanto PJ e olhar para a comunidade. Fácil? Não, não é simples. Porque em alguns momentos a gente vai querer colocar sempre a nossa atuação, aquilo que nos faz de interesse, acima. E aí é onde o comitê gestor fala, espera aí, a gente está falando aqui de uma comunidade. Do território, o que a gente precisa fazer em conjunto para alcançar X resultado? E aí a gente volta, né? Sempre tem um que puxando a cordinha, né? Falando, opa, vamos aqui, espera aí, vamos falar sobre isso, porque cada um tem a sua atuação. E aí eu digo que já como a gente tem um bom relacionamento, ó, já desde 2015, a RIS, o PAI já na 7ª edição e outras colaborações em conjunto, eu posso dizer também a questão cada um tem o seu processo. Então, às vezes, para mim é mais célere, para outro já é um pouco mais lento, e você corrigir esse tempo também é um desafio. Porque a gente tem um cronograma, tá, gente? Temos, mas aí, quando a gente envolve mais pessoas, e aí eu estou colocando aqui, quando a gente não somos nós, é um grupo de pelo menos 12 pessoas envolvidas no processo, né? Que tem o seu time tem 2 pessoas, eu acho, o seu tem 2, o nosso tem mais 2. A soma disso, são muitas pessoas envolvidas, muitas agendas, quem é que tem a agenda tranquila, está aqui hoje, já está pensando na semana que vem como é que vai responder tantos e-mails. E aqui também não é diferente, porque a gente tem que se dedicar. Então, essa dedicação de entender que o seu trabalho não é tão mais importante do que o outro, que a gente precisa fazer em conjunto, isso também é muito difícil, é muito desafiador, porque a gente precisa realmente instituir o tempo dedicado para aquela finalidade. Fora toda a atuação que nós temos, né, enquanto instituto. Todo mundo aqui tem várias iniciativas, projetos. E esse é mais um, só que com mais pessoas, em que cada um tem o seu tempo. Então, eu digo que acredito que o maior desafio nosso hoje, né, no Distrito Federal, seja essa questão do tempo de cada um,
seja também essa questão quando a gente fala do colaborativo já como rede, essa questão da mobilização, de você manter aquecido uma rede, é complexo. Quando a gente está falando de organização social, a gente criou várias comunidades, né, para que eles possam trocar e tudo. É difícil que eles se mantenham ali. Imagine nós, né, que a gente tem uma gama de coisas, pendências e tudo. Então, com agendas tão diferentes, atuações, né, causas diferentes. Então, para nós também é um grande desafio essa questão da mobilização, da sensibilização, fazer com que vem, volta aqui para a gente, por que você está sumido? Então, a gente faz todo esse processo, né? De entender por que o outro está sumido, como é que a gente pode apoiar para que ele retorne para a rede. E acredito também que a questão, quando você fala colaborativamente, é o planejamento estratégico. A gente faz tudo sem recurso? Não, a gente tem recurso. E como é que a gente faz também para já deixar no nosso planejamento um recurso específico para essa iniciativa, para esses encontros da rede? Então, isso é muito importante para que a gente possa fazer com que isso aconteça. Porque só marcar um happy hour ao final do dia não funciona, né? Mas a gente precisa ter isso também muito bem estruturado, de quantos encontros vão ser, de ter recurso para que esses encontros aconteçam. E aí, para alguns, eles já têm uma determinação, às vezes a próprio estatuto nem permite que tenha recurso voltado para isso, então a gente também tem esses desafios da gente encontrar quem pode fazer, como fazer, e o tempo. Eu acredito que o tempo para todo mundo é o grande desafio. Qual é o tempo que a gente tem de dedicação e para que isso de fato aconteça, né, Gabriel? Não, com certeza. E aí, essa história de falar de mais um CNPJ, eu acho que é uma boa forma de explicar que a gente, em colaboração, a gente acaba que cria um novo ente, né? Com uma cultura própria, com um tempo próprio, com um recurso próprio, com um relacionamento próprio, que não é nem SEIB, nem Mais Brasal, BRB, Bancorbras, mas é um ente, como ela falou, chamado Paz, e que ele vai ter a sua própria forma de operar, e que nós, enquanto instituições, vamos precisar respeitar esse novo ente, né? Abrindo mão do nosso jeito certo, entre aspas, de ser. E aí, Leila, para facilitar, às vezes a gente ainda tem uma outra organização, que é a organização que vai fazer a execução desse programa, que muitas vezes tem outra visão, outros interesses, um outro foco, uma outra perspectiva. Como que você consegue, enquanto uma gestora que está buscando colaboração, garantir que a missão desse processo colaborativo seja preservado com tantas visões diferentes e ainda mais uma terceira de uma dinamizadora? Bom, então vamos lá. A gente tem o programa PAIS, que é o Programa de Aceleração de Impacto Social. Esse programa ele oferece capacitação para organizações sociais. Como a Leandra falou, nós temos os co-investidores, que são seus institutos. Mas a gente teve muita responsabilidade em entender que o programa está acima dos institutos. Então, pode ser que na próxima edição eu não entre, outro instituto venha como parceiro, mas o PAIS sobrevive, porque a gente entende que o processo da filantropia colaborativa ele é muito mais importante, inclusive, do que qualquer um de nós. É isso que vai manter o ecossistema rodando. Como a Leandra falou, e a Ju também trouxe, dessas questões dos problemas da dinâmica nas redes de investidores sociais, dentro de um programa que é estruturado de forma colaborativa, também não é diferente. Por exemplo, o Instituto BRB ele é mantido por um banco público. O meu recurso que eu recebo para trabalhar projetos sociais, ele é público. O Gabriel ele vem de uma instituição privada, rápida, ágil. Então, os ritos da minha instituição não são os mesmos, não tem o mesmo timing da do Gabriel. Então, quando você vai mandar um parecer para o seu jurídico, que ele vai devolver para dizer se está tudo certo, se o documento, o instrumento que você fez está bacana, para mim, é X, Y, Z. Cada um tem um timing. E qual que é a beleza disso? A beleza é que a gente aprende a conviver com essas diferenças.
Como que a gente vai querer que a sociedade conviva com as diferenças se a gente não for ser solidário às nossas diferenças de governança das instituições que se habilitam a trabalhar de forma colaborativa? Então, o timing é diferente, os ritos são diferentes, e aí tem coisas que a gente vai ter que ajustar. Tem, às vezes, um instrumento que eu tenho que fazer, que para eles não faz, mas eles vão fazer porque o meu jurídico está pedindo, a minha contabilidade. E nesse processo, a gente vai caminhando e descobrindo a beleza do trabalho colaborativo. E nisso, como o Gabriel falou, entra o outro ente, que é o parceiro, que é o responsável por oferecer a capacitação para essas organizações. E essa instituição, ela vai levar um pouquinho de cada um de nós e um pouco da dela também. Então, uma coisa que a gente aprendeu muito nesse processo de oferecer capacitação para as organizações sociais, onde somos co-investidores e onde temos um ente que vai oferecer a capacitação para as organizações sociais, é que nós precisamos também estar perto, estar presentes. Porque senão você cai naquela armadilha de, às vezes, a gente está aqui fazendo a nossa parte, estamos financiando o projeto, mas se você não está ali, perto da ONG, perto das aulas, ouvindo o que as instituições estão dizendo, você perde um pouco da beleza do processo. E isso faz muita diferença. Então, no decorrer das edições, a gente foi entendendo a necessidade de estar sempre juntos. Então, sempre tinha um representante dos institutos nas aulas, nos eventos. Os primeiros anos a gente fez ele presencial em Brasília. No período que a gente pegou a pandemia, a gente abriu o processo para que ele fosse online e nós fizemos 3 edições com ele atuando em todo o Brasil. E tudo isso é uma beleza incrível. E disso a gente consegue entender os resultados. Eu vou contar aqui só um caso bem rapidinho do PAIS, só para vocês terem ideia do quanto que é potente essa questão de você oferecer a capacitação para organizações sociais. Um que eu acho muito bacana, que aconteceu com uma instituição lá em Brasília, chama Provida. Eles trabalham no contraturno com atividades esportivas e músicas para crianças da região da comunidade. E dentro desse processo de aprendizado, dos assuntos era como que eu posso melhorar a minha sustentabilidade, né? A sustentabilidade da ONG. E essa ONG, como ela mexe com esporte, ela tinha 2 quadras de esportes. E aí ela pensou isso dentro do processo, né, da trilha. Bom, como é que eu posso ganhar dinheiro sem ser como que eu já estou ganhando? O que você acha de alugar a sua quadra de esporte à noite para as pessoas da comunidade que querem jogar futebol, bater uma bolinha? E isso foi um start que aconteceu por causa do programa de aprendizado do PAIS. E aí, com isso, o negócio deu tão certo que, com o dinheiro que entrou, ele montou mais 3 quadras. Então, hoje, ele aluga as quadras dele à noite, e isso é uma forma de um recurso que entra para ele, quer dizer, abriu a mente. E quando a gente vê resultados como esse, a gente entende que quando a gente se reuniu para dizer, gente, vamos pensar num processo que ajude as organizações a enxergarem além do que elas estão vendo, porque a gente sabe qual que é a luta. Às vezes, a gente se sente um pouco impotente, porque existem amarras legais que nos impedem de fazer investimentos diretos, amarras legais, governança, que não nos permitem atuar de uma forma mais intensa. Mas a gente pode, junto, tentar descobrir essas formas e crescer e descobrir como que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode melhorar. Então, eu acho que o PAIS ele traz
muito isso, até por como a instituição... Você me dá mais 30 segundos? Mais 30 segundos o Gabriel me deu, porque eu lembrei de uma outra também que é muito bacana. Uma instituição muito forte lá em Brasília, que ela trabalha com pessoas com deficiências severas, aquelas pessoas que estão acamadas, que foram abandonadas em hospitais. Então, eles cuidam dessas pessoas para sempre. E ela começou de um movimento religioso. E era muito interessante que toda a comunicação dela, ela fazia muito com base nisso. E nos debates do Paz, ela se tocou porque um dos momentos, as pessoas perguntaram assim, poxa, você quer receber recursos só das mesmas pessoas que têm a sua crença religiosa? Aí você falou, não, mas por que você faz então a comunicação só voltada para esse público? Ele, é mesmo, eu posso fazer diferente. Né? Então você vai vendo que são coisinhas que vão mudando, que o processo de aprendizado provoca mudança lá na ponta. Então, provoca lá, provoca entre a gente que está investindo e a gente cresce todo mundo junto dentro desse ecossistema. Boa. Pessoal, o relógio travou aqui, só para eu não perder. É porque... Ah, tá, apareceu ali. Eu sou professor, né? Aí tem uma brincadeira que a gente faz. Tem mais alguém aqui que é professor? Não? Professora? A gente tem uma brincadeira entre nós, é jamais dar um microfone a um professor, porque senão eu vou aqui até amanhã falando. Bom, vamos retomar então. Duda, agora voltando para a perspectiva de organização dinamizadora, né? A gente vê então os negócios de impacto atuando dentro do campo filantrópico. Como que uma organização dinamizadora garante então que o capital filantrópico não vai ser, sei lá, sequestrado por negócios tradicionais que se dizem de impacto? Bom, essa pergunta é interessante. Eu não sei se eu estou superestimando a capacidade dos investidores avaliar, mas eu acho que a questão de você conseguir fugir de um investimento que não seja de impacto é relativamente simples. Eu acho que é uma atribuição do próprio investidor, né? Eu acho que, óbvio, quando a gente fala de pessoas mais leigas, tem sempre a discussão conceitual sobre a intencionalidade, a sustentabilidade financeira de um negócio social ou de impacto. Mas quando eu ouço a sua pergunta, eu penso que esse sequestro talvez aconteça... Me preocupa mais o sequestro do ponto de vista de uma atuação estanque, fora de um contexto de uma efetividade maior, do que propriamente investir num negócio que não seja um negócio de impacto. Essa primeira, de novo, não estou minimizando esse problema, mas eu acho que ele é mais controlável. O que eu vejo, assim, a gente participou em 2016 da criação do primeiro fundo da Yunus Social Business no Brasil. E nós fomos, na época, o grupo foi o primeiro investidor, foi o primeiro cheque. E eu acompanhei um pouco da jornada de tentar captar recursos para um fundo da Yunus, que é um capital paciente, de dívida para negócios sociais. E a gente percebeu que muitas vezes a cabeça dos institutos, ou dos investidores institucionais, ela tem dois compartimentos muito separados, que é o de investimento e o de filantropia. E aí eu acho que tem um grande perigo, porque essa separação muitas vezes coloca a filantropia num lugar de fazer uma atuação fora de um contexto de mais efetividade. Então, muitas vezes o dinheiro, estava ouvindo ontem uma palestra aqui também, muitas vezes o dinheiro da filantropia vem para apoiar um projeto por 6 meses ou por 1 ano, que não é o prazo suficiente para que ele se estabeleça. Então, eu fico pensando na dinâmica do nosso assunto aqui, da colaboratividade. A percepção que me vem é que a gente, vamos lá, falando, primeira forma de colaboratividade que surgiu pensando em filantropia associada a negócio, é o conceito de blended finance. Mistura os dinheiros numa estrutura, legal, bacana, muito difícil ver funcionar na prática, porque às vezes você pega um fundo como minhas colegas aqui, ela fala, mas eu não posso investir num fundo que vai ter resultado, e aí você entra nas questões de governança. Eu sou apaixonado pela tese do blended finance, mas muitas vezes ele não se aplica à realidade por conta dos contextos. Então, a gente tem pensado muito na mistura da ação, no blended, né? Você falou de intersector, né? da atuação intersetorial como uma colaboração interessante. Então, vou trazer uma situação real que a gente está vivendo. A gente criou, uma estratégia de inclusão produtiva, um framework de trabalho para atuar em diversos segmentos. Pode ser para trabalhadores de aplicativo, pode ser para agricultura familiar, pode ser para, enfim, catadores de resíduos.
O framework é baseado em 3 grandes pilares. Um pilar de presença, que é uma coisa que a gente realmente acredita. Você tem que estar lá no território, tem que conhecer, tem que ter gente que está ali. Então, a presença. O segundo, a gente chama de uma plataforma de habilitação, que transcende a questão da educação, da capacitação, né? A habilitação é um processo mais amplo que a gente aplica de acordo com a necessidade. Então, um processo de habilitação com uma cooperativa de catadores pode ser a estruturação dela para ser mais produtiva, ou por um catador autônomo pode ser um processo de entender a lógica cooperativa, ou por um trabalhador de aplicativo pode ser um processo para